A palavra do Senhor diz em 1 Reis 17:1. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quem é Acabe? Acabe é o rei de Israel. Vive o Senhor, Deus de Israel, porque perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Elias, ele vai profetizar. Acabe, ele vai chegar diante de um rei, de um grande homem. Quem é Elias? Elias é um homem simples, um morador de uma cidade de Tesbe. A palavra do Senhor diz que ele é tisbita porque ele vem de uma região chamada Tesbe, uma cidade pequena, sem grande nome, sem grande referência, mas ali Elias vive ali e ele vai dizer: vive o Senhor é vivo, o Senhor não morreu, o Senhor vive e ele permanece entre nós, ele está presente. Ele se faz presente nessa noite. Então, ele vai dizer: Deus de Israel, perante cuja face estou. Por que ele vai dizer cuja face eu estou? Por causa da intimidade que ele tem com o Senhor. Pelo carinho que ele tem de estar andando com o Senhor. Então, ele vai dizer cuja face do Senhor. Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando a gente vê esse versículo, que ele vai dizer segundo a minha palavra, parece prepotência, parece arrogância de Elias dizer: eu estou dizendo que não vai haver chuva durante 3 anos e meio na terra. Não parece aos nossos ouvidos segundo a minha palavra. Mas não era a palavra de Elias. É a palavra que Deus colocou no coração de Elias para ele dizer para aquele rei. E ele foi com toda a propriedade, um homem simples, um homem humilde, para chegar diante de um rei, diante de uma autoridade tão grande que governava aquela cidade, para dizer a ele: segundo a minha palavra, por 3 anos e meio não haverá chuva nessa terra. Ele estava lançando um desafio, mas ele tinha a autoridade de Deus, ele tinha o conhecimento de Deus, ele tinha intimidade com Deus para estar chegando ali naquela situação, naquele grande homem ali e dizer a ele: não vai chover. E o que significa chuva? Chuva significa a prosperidade. A chuva significa que as plantas elas necessitam da água. Nós necessitamos de água para viver. E sem chuva, nada prospera. Sem chuva, nada dá certo. Nós vemos aqui próximo de nós, no Nordeste, onde há seca, como o povo sofre por causa de seca. E esse homem vai chegar para Acabe, o rei de Israel, e vai dizer: olha, não haverá chuva. E por que não haverá chuva? Porque ele foi enviado de Deus para levar essa palavra do Senhor. E todo homem que tem a intimidade com Deus, ele pode chegar aonde quer que for, mesmo diante do grande, mesmo diante do alto, para dizer a palavra que Deus mandar. É intimidade com Deus. É falar com Deus. Às vezes nós pensamos que somos pequenos, que somos frágeis, mas não, nós temos um Deus grande. E se Deus anda com você, irmão, e se Deus anda com você, irmã, pode saber que grandes coisas Deus tem para a sua vida. Não pense que você é pequeno, não pense que você é menor da casa. Creia que você tem um Deus que é grande, e se Ele anda com você, e se Ele determinar uma palavra para você, você vai conseguir. Esse homem, Elias, ele sai de uma cidadezinha pequena. E assim que ele sai dessa cidade pequena,
ele vai diante desse rei e vai determinar essa palavra. Mas por que que acontece? Por que que vem essa palavra? Porque o rei Acabe, diz a palavra do Senhor, que ele era um rei muito severo. Era um rei que não respeitava a palavra do Senhor. E ele fazia isso para irritar a Deus. A palavra de Deus diz que ele servia a Baal. Ele se curvou diante de Baal. E quem que era Baal? Era o deus da esposa dele, de Jezabel. E para piorar, ele vai casar com uma mulher idólatra. Uma mulher que adora Baal. E ele vai fazer com que o povo de Israel, ele vá adorar a Baal. Então Deus determina a Elias, você vai lá, você vai falar a esse rei, por causa disso, disso e disso. Toda vez que Israel caía na idolatria, Deus sempre levantava um homem para ir lá e dizer a Israel. Jesus mesmo disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas, quantas vezes quis eu te levar debaixo de minhas asas, mas tu me negaste, Jerusalém. Jesus disse isso, né, com a tristeza de coração. Não podemos dizer que agora o que está acontecendo lá, essa guerra, se é uma idolatria de Israel. Nós podemos dizer aqui na Bíblia, porque aqui é Deus que está falando. Não sabemos por que Israel tem passado por isso, mas prevemos, irmãos, que lá é uma terra santa, lá é o lugar onde Jesus tocou, lá onde tem o cuidado de Deus, e é por isso que esse povo sofre tanto. Passou pelo holocausto, passou por extermínio, passou por várias coisas Israel, mas ele está lá de pé, porque Deus tem sustentado. Deus tem cuidado, Deus tem um carinho por aquele povo. E quando chega alguém que quer destruir, que quer levar a idolatria, Jezabel, irmãos, é um espírito. Lá nas cartas de João, no Apocalipse, Apocalipse 2:20, vai dizer: a igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras, mas porque aceitaste Jezabel dentro da tua igreja, Deus estava revoltado. Porque aquela igreja ali aceitava o espírito de Jezabel. Jezabel não é uma mulher em si. Aqui na Bíblia, a esposa de Acabe é Jezabel, mas tem um espírito de Jezabel também que anda dentro da igreja, irmãos. Não é um feminino, não é um masculino, é um espírito. É um espírito de idolatria, um espírito de discórdia, um espírito de inveja. Mas nós profetizamos, dentro da nossa igreja não. Amém. Aqui não. Deus está conosco. Aqui não existe Jezabel. Então Deus vai dizer a Elias: agora, Elias, você vai para o ribeiro de Querite. Ali você vai ficar. E Elias vai ficar ali aguardando as ordenanças do Senhor. E ali ele vai ser alimentado pelos corvos. E ele vai beber da água do rio. Mas nós vemos que nessa história acaba a água do rio. E ele já não tem como se alimentar ali. E Deus vai falar: vai para Sarepta. Lá em Sarepta tem uma viúva. Você vai procurar essa viúva. E você vai viver ali. E ele vai para Sarepta. E ali naquele encontro com aquela viúva, na casa dela não tinha nada. Não tinha azeite, não tinha farinha, não tinha alimento, não tinha provisão. Mas Elias chegou. A provisão chegou. E ele vai pedir para ela para fazer um bolo para ele.
E ela vai dizer, não temos nada dentro da nossa casa. Mas a unção que estava em Elias, ele vai multiplicar a farinha da panela daquela mulher. Ali não vai acabar a farinha, ali não vai, o azeite da botija também não vai acabar, porque a provisão estava ali naquele meio. Ele estava ali. Um grande homem com um grande potencial sendo usado por Deus. E vai dizer também a palavra do Senhor que aquela mulher, o filho dela passa mal e morre. E ela se sente revoltada com aquela situação. E Elias, ele vai ressuscitar o filho daquela mulher. Grandes coisas esse homem fez. Grandes coisas ele fez. Ele ressuscitou uma criança. Quem não gostaria de ter uma visita de um profeta desse na sua casa? Um homem de fé, um homem que levava a palavra de Deus, um homem que tem os dons espirituais. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Elias, como nós, compara conosco, comigo, com você. Um homem simples. E ele teve a unção para levar os dons espirituais do Senhor para curar, para salvar, para multiplicar. E eu te pergunto hoje, igreja, por que a igreja não tem mais os dons? Porque a gente vê tão poucos os dons espirituais dentro da igreja. Deus quer nos usar. Deus quer trabalhar em nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que as orações de Elias eram orações simples. Mas era a comunhão que ele tinha com Deus que levava ele a fazer grandes milagres. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano dizendo: vai-te, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora o céu está aberto. O céu tinha se fechado. Depois de 3 anos e meio, Deus vai falar a Elias: vai, porque eu darei chuva sobre a terra. E agora ele vai ali se mostrar ao rei. Mas o rei, ele estava preocupado com o quê? Ele vai chamar o seu servo Obadias e vai dizer: Obadias, vamos procurar água para que os cavalos não morram. Ele está preocupado com a alimentação dos animais. Porque o que é o animal? O animal é o poder que ele tinha. Era o tesouro que ele tinha. Ele não estava preocupado com o potencial das pessoas que estavam ali morrendo de sede, morrendo de fome. Ele estava preocupado mais com seus negócios. E Elias se apresenta a ele. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe a Acabe: és tu o perturbador de Israel? Ele vai perguntar para Elias: você está perturbando Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel. Tu e tua casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balins, a deuses estranhos. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel num Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que come da mesa de Jezabel. Elias vai lançar um desafio no Monte Carmelo. Ele vai dizer: vamos ver se Deus é Deus ou se Baal que é o seu Deus. Nós vamos nos apresentar. Nós vamos montar um altar. Você vai pegar os 400 profetas de Azera e os 450 profetas de Baal, vai chamá-los, nós vamos montar um altar, eles vão montar o seu altar e nós vamos preparar. E eu sozinho, eu vou preparar o meu altar ao Senhor. Elias vai fazer o quê? Ele vai restaurar o altar do Senhor.
O altar do Senhor está no nosso coração, irmãos. A cada dia, todos os dias de nossa vida, nós temos que restaurar esse altar do Senhor dentro de nós. Nós temos que orar pela nossa comunhão com o Senhor dentro de nós. Há um altar preparado dentro do seu coração para adorar a Deus. Então, ele vai montar aquele altar. E aí os profetas de Baal estão ali. Desde a manhã até o meio-dia, eles montaram o altar. Estão ali 450 e 400. Orando e pedindo a Baal. Baal, Baal, atende. Manda fogo do céu. E Baal nada. E Elias começa a dizer: talvez Baal esteja ocupado. Ore mais. E ali eles começam a se mutilar. Porque o sacrifício deles era de mutilação. E eles começam a buscar, a pedir. E nada de fogo. E Baal não atende. E Elias vai pegar as 12 pedras representando as tribos de Israel. E vai montar aquele altar ali para o Senhor. Ele vai colocar água. Ele vai colocar madeira. Ele vai apresentar o bezerro. E ali ele joga água por cima daquele altar, para mostrar que a natureza quem comanda é Deus. Mesmo com água, mesmo molhado, Deus pode. E ele vai fazer toda aquela representatividade ali, e a oração de Elias, ele vai orar a Deus, Deus de Israel, e vai pedir: Senhor, se tu é Deus, manda fogo do céu para consumir esse altar. E ali o fogo de Deus cai sobre aquele altar e queima tudo. Glória a Deus. E o povo vai dizer, e Elias vai dizer: não cochearei entre os dois senhores. Se o Senhor é Deus, serviu. Mas se é Baal, serviu. E aí o povo se levanta. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diante daquele altar ali, daquele fogo queimando. O fogo de Deus desceu e queimou tudo. E limpou tudo, irmãos. Para a glória de Deus. E agora, Elias, ele desce até o ribeiro e ali sacrifica todos aqueles idólatras, aqueles profetas de Baal. Mas não vai ficar por isso. O rei Acabe, ele vai falar com Jezabel e vai dizer a Jezabel: olha, Elias matou os seus profetas. Ele fez isso, fez aquilo. E aquela mulher, como ela matava os profetas, ela vai dizer: se é assim, neste momento, neste horário que morreu os meus profetas, se eu não matar Elias, mandou a mensagem para ele de morte. Era um edito de morte. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa manhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. E Elias, temendo a Jezabel, ele foge. Mas ele foge da presença dela e por causa do medo da morte, de ser morto. E ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que faz Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas.
Agora eu fiquei só e busco a minha vida para me tirar. E o que Elias vai dizer? Senhor, eu prefiro a morte. Ali tem um sentimento de solidão. Ali tem um sentimento de cansaço. Ali tem um sentimento de desespero. Ali tem um sentimento de medo. Porque o decreto daquela mulher era a morte. Porque um homem chega numa situação dessa, de sentir que vai morrer e se esconder, e diante de tantos milagres, de grandes milagres que ele praticou, até de ressuscitar uma criança ele fez. Ele chega a um ponto agora de estar solitário, de estar com um sentimento de cansaço, de tristeza, de depressão. Ele se sente solitário, ele se esconde e pede a Deus a morte. Será que a fé dele foi tão abalada assim com essa mensagem? Será que ele não creu que Deus poderia salvar ele dessa situação? Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, todas as vezes que você começa um grande projeto, que você tem grandes milagres na sua vida, você começa a aparecer. E quando você começa a aparecer, começa a inveja. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Está entendendo? Quando você está quietinho no seu canto, não está fazendo nada, não aparece nada. Mas se você começar a aparecer, se você se tornar um artista, uma pessoa conhecida, muitos vão dizer, mas aquele ali? Nossa! Não leva isso para a sua vida, irmãos. Nós temos que fazer a obra de Deus, porque o diabo, ele quer assim atrapalhar a sua vida. Ele não quer deixar a sua comunhão com Deus. Se um grande homem como esse, ele foi tocado, ele pediu a morte, ele entrou em depressão, imagine nós. Ele vai fugir. E ele vai pedir a Deus a morte, porque ele está no sentimento de solidão. Vamos fazer uma didática agora nesse momento. Repita comigo. Eu me levanto. Me alimento da presença de Deus. E caminho na direção do meu propósito. A jornada não acabou. Deus é comigo. Podemos repetir novamente? Eu me levanto. Me alimento da presença de Deus. E caminho na direção do meu propósito. A minha jornada não acabou. Deus é comigo. Você crê nisso? Amém. Elias está ali deitado. A palavra do Senhor diz que o homem pode cair, mas que Deus o levanta. Ele não vai ficar prostrado. Deus te levanta, irmão. Então nós temos que pegar na palavra de Deus e acreditar que é muito mais o que Deus pode fazer por nós do que o diabo que possa tentar contra nossas vidas, contra os nossos projetos. E se Deus determinou que você tem um projeto de vida, você vai conseguir. Não deixe que a palavra contrária, não deixe que um sentimento contrário, que uma palavra que vai ser jogada sobre a sua vida possa abalar os seus projetos. E Deus vai enviar anjos para ajudar Elias. Primeiro Deus manda um alimento para Elias. E a palavra do Senhor diz que Elias alimenta. E aquele alimento que o Senhor o envia
ele caminha uma jornada de 40 dias. Há um alimento espiritual vindo do céu. Deus tem um alimento espiritual vindo do céu para nos fazer caminhar, para não nos deixar parar, para a nossa jornada seguir em frente. Porque Ele é conosco. Ele é conosco. O Deus que manda chuva, o Deus que manda fogo, é um Deus grande. Ele libertou o povo. Ele conduziu o povo quando o povo andava no deserto. Ele não deixou que o povo morresse de fome. Ele não deixou que o povo morresse de necessidade, de frio. Deus não mudou. Deus é o mesmo hoje e para sempre será. A nossa comunhão, o nosso caminhar com Deus é que nos ensina se nós vamos levantar ou se nós vamos ficar parados no mesmo lugar. Elias é alimentado. Elias é cuidado. Primeiro o alimento do corpo e depois o espiritual. E aí o anjo vai dizer a Elias: levanta, caminha, a sua jornada ainda é grande. Eu quero dizer para vocês nessa noite: levanta, caminha, tem negócios, tem propósito, tem jornadas para vocês ainda nessa noite. Eu quero colocar um louvor neste momento, que esse louvor ele nos inspira a caminhar com Deus. Amém? Se você puder ficar de pé e cantar esse louvor, profetiza para a sua vida nessa noite esse louvor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Que há contigo, amigo, que você anda abatido, Cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas Saiba que Jesus estende a mão. se levante do chão. E na sua cabeça senta para o alto que tua salvação. Profetiza na sua vida que você está se levantando em nome de Jesus nessa noite. Erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Glória a Deus, aleluia. Coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que Não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor, se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alto do salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça, derrota não é Coisa de cristão. Aleluia, Senhor. derrota não é coisa de cristão. Em Deus. Se a tua vida está sitiada e mais parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Não limite o poder divino
pode tudo que quiser. Aleluia, você pode tudo o que quiser no nome do Senhor. Se levante do chão, Erga a tua cabeça, siga para o alvo em cruz de salvação. Se levante do chão, erga a tua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Não, glória a Deus, não é coisa de cristão. Aleluia, Deus. Se levante do chão, Erga a sua cabeça, siga para o alto em cruz de salvação. se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Quem anda com Deus nunca está só. Quem confia em Deus nunca termina em derrota. Quem permanece fiel será louvado, não somente na terra, mas na eternidade. Cansaço, deserto, ferimento e pensamento de derrota não cabe aos servos de Deus. Amém. Levanta-te, come e fortalece, porque ainda há caminho de Deus. O caminho de Deus não terminou, os seus projetos não terminaram. O Deus que sustentou Elias no deserto é o mesmo hoje e sempre. E Ele ainda responde com fogo em nome de Jesus. Pega nessa palavra nessa noite, irmão, para a sua vida. Porque Deus tem grandes planos para você. Deus tem grandes coisas para você. Creia que o Senhor, Ele é poderoso para tornar em vós toda graça e multiplicar a sua vida cada vez mais, em nome de Jesus. Recebe essa palavra nessa noite, Amém. com carinho, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Terminou? Amém. Pastor Bernardo, eu estou tomando a frente aqui, viu? Depois o senhor vem. Pode sentar.